metade da velocidade, o filme seria maravilhoso. Não, aí perde ritmo. Ele explica. Aí fica uma porcaria. Mas aí, por que a gente tá falando disso? Eu não faço a menor ideia. Aí porque você você parou, eu já não vou você parou, voltar. você falou assim, ó. Porque você é meio, Você que você é meio se encontra aí. ansioso, hiperativo. Aí eu Isso. falei, hiperativo. Aí a gente encontrou o ponto, porque eu falo rápido. Tá, isso. É muito rápido. Não, eu Mas sinto que eu tô te assistindo em 2x. Tá bom. Mas tá bom. Não ficou... Economiza tempo, é muito conteúdo. O filme não assistir. ficou uma bosta, tá ótimo. E aí, voltando ao canal, aí do YouTube fui pra hipnose. Só que aí surgiu a curiosidade quando me contrataram pra essa publicidade. Eu falei, cara, eu conheço alguém que faz hipnose. Não sei se é verdade, não sei se é bom, não sei nada sobre hipnose. Tenho o mesmo preconceito que todo mundo, mas vamos ver o que rola. Aí convidei um amigo pra fazer. E hipnose já era um bagulho da mágica? Não tem nada a ver. Tá. Hipnose é uma ferramenta, uma ciência da mente humana. E mágica é uma arte que pode envolver tanto atuação, música, habilidade manual, dança. Pode envolver muitas artes. Tanto que chamam a mágica de rainha das artes. Ela envolve muita coisa. Tem que se comunicar, tem que falar, tem que atuar, tem que fazer a técnica na hora certa. Então, o cérebro funciona diferente. Tá. E aí a hipnose... O cara veio e começou a fazer na rua, na Paulista, assim. Tipo, passava um grupo de pessoas, parava um grupo de pessoas aleatório... Ele fazia hipnose, acontecia. Eu falava, cara, não é possível. Na Paulista? Na rua? Na rua, assim, ó. Pega qualquer pessoa. Aí eu falei, não é possível. Eu falei, não é possível. Aí passava outro grupo, fazia de novo, dava certo. Eu falei, caramba, mano, que bagulho esquisito. Aí começou a surgir a curiosidade. Aí pra mim era só uma curiosidade, porque era aqueles vídeos de entretenimento, coisa engraçada, divertida. Então eu não sabia qual que era a função e o intuito da hipnose. Tá. Só que eu queria saber como funcionava. Eu falei, me ensina aí. Aí ele falou assim, não, você tem que aprender todo o passo direitinho. Então faz o meu curso ano que vem, que eu vou lançar o curso e tal. Aí ele lançou, eu fiz em fevereiro de 2016. Cara, depois que ele ensinou todo o passo a passo, você vê que tem uma engenharia toda por trás, tem uma lógica, um passo a passo. E aí no último dia ele fez uma terapia. Tipo, falou assim, quem fulano tem transtorno, ansiedade ou fobia social, sei lá. Ele pegou um cara que tinha 2 problemas, em 2 horas, ele fez todo o processo de terapia, aí ele zerou o cara. Tipo, zerou consertou e tratou o problema do cara e resolveu. Aí eu falei, cara, não é possível. Aí minha cabeça explodiu. Puf, mano, sabe quando às vezes na sua vida... Mano, minha cabeça explodiu. Fiquei maluco, assim, maluco. Aí eu falei, cara, preciso desenvolver e aprender mais sobre isso. Não é possível que as pessoas estão sofrendo com um monte de problema hoje. É vício, é compulsão alimentar, é depressão, é ansiedade, é transtorno de pânico. Tudo isso pode ser curado pela hipnose? Curado? Curado é uma palavra que a gente não usa, porque nem médico pode prometer cura, né? Crime, curanderismo é crime. A gente toma muito cuidado com esse termo e de promessas, porque nem médico pode fazer isso. Mas a gente diz que hoje o tratamento mais eficiente e eficaz de terapia para esse tipo de transtorno é a hipnose. Agora, o que é o processo? Por exemplo, assim, eu já ouvi falar fazer hipnose para perder medo de avião, que é algo bem comum, eu acho. E bem simples de resolver. Bem comum e bem simples. Qual é o processo mental que faz essa chave virar no cérebro da pessoa? Por exemplo, a gente tem no cérebro muitas conexões neurais. Okay. Desde criança, a gente vai formando conexões. Aí vão formando teias, né? E teias neurais, e tudo vai se juntando. Só que aí, por exemplo, quando eu falo vermelho, vai ativar uma região que vai me lembrar algo e vai te lembrar outra coisa. Quando eu falar maçã ou carro, vai me remeter a algumas coisas, vai ativar regiões do meu cérebro que trazem coisas juntas e memórias ou alguma coisa, e você também. Essas pessoas que têm medo ou fobias, elas ativam junto. Falou, por exemplo, fobia de avião. Avião tá vinculado a medo. Aí os mesmos disparam juntos. Então, quando pensou em avião, ele vai disparar a mesma conexão que gera o medo. Tá. O que a gente faz na hipnose? Qual que é a reprogramação? Quando a gente fala, tem que reprogramar a mente. A gente dá um novo caminho, em vez de a pessoa ativar esse caminho junto... Você liga o avião com tesão. Pode ser. Aí a pessoa fica... Aí ela vira uma ninfomaníaca e começa a fazer... Não, mas é isso. A gente dá novos caminhos e novas formas de pensar. Então a gente dá novas percepções. Entendi. Isso é reprogramar. É dar um outro caminho. Quer dizer que não existe o caminho do medo? Ainda continua existindo, só que a pessoa começa a ativar outro caminho. Tá. E quanto mais você usa, mais ele se fixa. Agora, você corta esse caminho ou você conecta com o outro? Você liga o avião a prazer, a conforto? É isso. A gente dá outro caminho. Só que continua
aqui. Então, se algo no dia a dia da pessoa fazer, ela ativar esse e começar a ativar muito, quanto mais se usa, mais se fixa. Aí a lei do uso e desuso. Se você se você não usa mais as conexões, ela começa a desfazer, enfraquecer e uma hora acontece a poda sináptica que ele some. Poda sináptica. Desaparece. Some e desaparece. Mas tem que... Cara, você explicou isso em 2x, mas de uma maneira muito legal. Simples. Porque eu nunca tinha entendido o que fazia o sujeito mudar. Mas é isso. São conexões. Esse é o processo. Entendi. Em qualquer terapia. Que você corta Pode ser... essa ligação. Entendi. Você dá um novo caminho, dá uma nova percepção. Porque tudo é percepção e perspectiva. Então você dá uma nova dá a percepção realmente se você quiser. Eu sei que eu fiz piada, mas se na hipnose você liga avião com tesão, você realmente consegue fazer. Porque a gente pode ligar emoções diferentes, coisas diferentes, referências diferentes. Agora, como é que você usa isso na tua vida? Eu uso auto-hipnose. E também eu uso como ferramenta para ajudar outras pessoas e para me desenvolver. Quanto mais você pratica, melhor. Aí só para comparar, é como se fosse uma automeditação. Tipo, meditação, só que são caminhos e coisas diferentes. São focos diferentes. A hipnose, ela tem um objetivo muito bem definido. A meditação, às vezes, não tem. Só que quando a meditação, ela tem um objetivo, tipo assim, meditação para, sei lá, X, ela Dormir mais cedo. Dormir. Já tem um objetivo. Então, você quer... É meio que uma auto-hipnose. Quando você tem um objetivo e você entra num estado diferente para acessar o subconsciente, que na hipnose é o que a gente faz, acessar a parte interna, é isso. É um caminho para a parte interna. Porque tem um muro. Então, na maior parte do tempo, as pessoas não conseguem acessar. Algumas coisas são absorvidas, outras jogadas para fora, mas não é proposital. Então, por exemplo, por que é tão difícil a pessoa parar e mudar um hábito? Porque os hábitos, elas estão no subconsciente. Aí foi programado aquilo é muito forte. Então, o que manda e fala que a gente, nossas programações. Porque você é tímido, você é extrovertido, você tem medo de avião, você tem medo de dirigir, tudo isso está programado na parte interna. Sim. E aí é o subconsciente que manda na gente. E aí a emoção está no subconsciente. Por isso que a pessoa não consegue controlar, a pessoa fica irracional quando a pessoa age por emoção. Porque ela está agindo de uma forma automática e subconsciente. Porque se a pessoa vai no racional, a pessoa vai se controlar, vai pensar, vai analisar. Só que a emoção vem com tudo e a pessoa não raciocina mais. Perfeito. Entendeu? Então a hipnose o que faz? Ela, em vez de... A pessoa, hoje, eu vou parar de fumar. E aí, em vez de mandar essa mensagem pro subconsciente que tá atrás dessa parede, ela fala pro consciente. Então o consciente, ela vai ter que fazer sozinho. Só que a programação real dele que tá lá dentro tá falando, não, você fuma, você vai fumar. Tá vinculado a várias emoções, segurança, aceitação, os caramba. Só que aí ele fala assim, você consegue fazer essa programação sozinho também, não consegue? Consegue, através da auto-hipnose, mas precisa de bastante prática. Tem muitos alunos que já conseguem, tem alunos que estão no processo. Mas qual é a diferença disso pra força de vontade? Então, nossa, isso é muito importante. Ainda bem que você perguntou. Até que enfim eu fiz uma pergunta decente nesse papo. Perguntou. A força de vontade, ela tá na mente consciente. Que é a nossa parte, a gente controla. Só que é uma barra de energia como se fosse bateria do smartphone. Ela esgota. Aí a gente fica assim, vou fazer academia e dieta. Beleza, bora. Primeiro dia. Nossa, tô focado. Bora. Segundo dia, terceiro. No quarto já começa a esgotar a bateria. Epa, quinto dia, no final de semana já quer... Ai, dane-se. Tanto que tem gente que fica uma semana, 2, aí para. Tem gente que fica um mês, tem gente que fica 3 meses e para. Então é onde dura a motivação e a força de vontade. Isso vai esgotando. Eu vou ler livro todo dia. Aí começa, para. Porque é um hábito que a pessoa não tem. A pessoa, para construir um novo hábito ou substituir um hábito... Sim. Aí, de força de vontade, ela não é suficiente. Tanto que, assim... Uma coisa que atrapalha muito também, eu acho, nessas ligações todas, que você parar pra analisar, ler é chato pra caralho, né? Também isso não ajuda, né? Não ajuda muito. Ler é chato... Porque a gente foi... Esse programa aqui, ele tira o incentivo do Brasil à leitura. Não, mas eu vou falar por quê. Não é para educação do Brasil. Eu não gostava de ler e eu ainda não gosto. Porém, nos últimos anos eu tenho lido muito mais. Porque você se programou a querer ler? Também, só que eu ainda tenho uma coisa muito forte que me impede de conseguir criar um hábito de leitura. Eu leio quando o livro é muito essencial ou muito interessante para mim. Então, qual foi o último livro que você leu? Completo? Não, 3 páginas. Não, porque tem livros que eu paro no meio. Por quê? Porque
Cara, eu paro. Você enche o saco. Cara, eu fico de saco cheio, ou eu perco e vou deixando a inércia levar, e eu deixo o hábito de leitura que eu tenho que construir. Tá. Então, eu tava lendo, eu ainda tô lendo, não parei esse, Uma Vida com Propósitos, de um pastor, que é 40 milhões de cópias ainda no mundo, um dos mais vendidos do mundo. E aí, antes desse, eu tava lendo do Napoleon Hill, que era... Eu só perguntei isso pra ver se você realmente tava lendo. Eu não tô muito interessado. Mas eu tava lendo, só que eu paro. Só que eu parei. Livro inteiro, faz muito tempo que eu não leio. É muito difícil. Muito tempo. Só que eu vou falar. Você falou, é chato pra cacete ler. Eu acho mais do que isso, eu tenho dificuldade pra assistir filme. Como assim? 2h30 na frente do negócio é difícil muito pra mim. Cara, é muito fácil, automático. Eu gosto de série, meia hora, 20 minutos, eu levanto como um crepe, dou uma cagada, volto. Caraca, mano, as séries que eu assisto tem 1 hora de episódio, 1h20. Depende, precisa ser muito bom pra eu gostar, pra conseguir me apegar. Cara. Eu não tenho hiperatividade tão... Tem algumas coisas que me deixam ansioso, sabe? Ficar sentado vendo o negócio. A minha mulher me fez assistir um filme da Barbra Streisand há 2 semanas atrás. E eu assisti. Quanto tempo? E sabe que é uma coisa que eu sou um cara legal? Eu assisti e falei, adorei. E ontem a gente tava passando no Netflix, eu olhei e falei, olha o filme da Barbra Streisand, aquele que eu adorei. Você acha que eu adorei? Achei uma bosta. Cara, eu gosto de assistir filme e série, acho que é um dos lazeres. Assim. Eu interrompi um assunto muito legal pra fazer uma piada, desculpa. Não, relaxa aqui. Nós estamos falando das ligações da diferença. Mas aí, pera, eu quero falar. Eu quero falar uma coisa importante que você soltou. Você falou assim, eu vou voltar nessa força de vontade. Sim. Você falou, ler é chato pra cacete. Lá é chato. Não é que é chato. É chato pra alguns e outras pessoas amam. E outras pessoas, mais ou menos, tal, vários níveis. A gente foi programado pra pegar ranço e odiar ler. Tá. Porque na escola, pelo menos analisando, é o que eu penso. Na escola, a gente é forçado e obrigado a ler livro chato. Então a gente pega ranço. Então a gente é programado a odiar ler e não criar um hábito prazeroso de leitura. Só que se a gente criasse esse hábito desde o começo e vinculasse prazer à leitura para a criança e ler coisas melhores e mais divertidas e não ser avaliado por isso, porque vai cair na prova, porque vai cair no vestibular, os cacete. A gente teria construído isso e a gente amaria ler. Essa é a rotina pra gente. Quando vira um hábito... Pyong, eu gosto muito de você, mas essa você não sei. Cara, essa aí eu não sei. Você vai me convencer de que existe uma programação pra ler ser legal. Ler é uma bosta. Mas é que eu tô explicando. Tem gente que ama ler. Ama ler, mas lê livro, não vive sem livro. Tem gente, porque coisas crianças programado e incentivado assim. É isso. A gente nasce um papel em branco. E aí vai sendo programado. Aconteceu uma experiência traumática com o cachorro. O cachorro mordeu. Medo de cachorro, o cérebro fala assim, cachorro é perigoso, preciso proteger de cachorro. E tem um monte de gente que ama cachorro. Mas tem as pessoas que têm medo de cachorro. Entendi. Tem gente que sofreu acidente de carro leve, mas nunca mais vai dirigir. Porque pegou um trauma e o cérebro fala assim, ó, nunca mais entre num carro, senão você vai morrer. É uma proteção nossa. Ok. Entendeu? Então, cada um tem programação diferente. Então, ler deveria ser prazeroso. Só que o sistema educacional torna algo obrigatório e umas obras muito porcaria. Porcarias. Machado de Assis, é difícil. É difícil e chato de ler. Muito chato. E a gente ainda é avaliado, se erra uma informação do livro, a gente é taxado de burro. Por isso que eu só leio livros da coleção Vagalume. Eu sempre falo isso.